Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 111. Na verdade, hoje nós teremos duas perguntas, porque a 111 ela apresenta o mandamento, né? A resposta à pergunta 111 é o mandamento, o terceiro mandamento. E nós vamos trabalhar hoje a pergunta 112 com a sua resposta. Então, primeiramente, pergunta 111. Eu leio a pergunta, os irmãos leem a resposta em uníssono. A pergunta diz assim: qual é o terceiro mandamento? Resposta. Pergunta 112. Que se exige no terceiro mandamento? Resposta. Veja, o terceiro mandamento, assim como os demais, e eu espero que isso seja já algo claro para você, ele encontra-se descrito explicitamente, como nós lemos aqui no Catecismo, no texto do Êxodo, capítulo 20, bem como também lá em Deuteronômio, capítulo 5. Certamente há muitos textos da Palavra de Deus que você e eu nós devemos ter em mente para a nossa edificação, para o nosso crescimento na graça, no conhecimento do Senhor. Gravar textos bíblicos é muito importante para isso. E dentre esses textos bíblicos que você deve ter em mente, se você não tiver todo ele, o que seria o ideal, pelo menos as referências e saber encontrar onde estão os 10 mandamentos. Como crentes que somos, ainda mais que professamos uma teologia reformada, isso faz parte da nossa catequese. Isto é, os nossos rudimentos da fé. A gente, iniciando, dando os primeiros passos na fé cristã, deveríamos já aprender os 10 mandamentos. Sabê-los de cor e saber também onde eles estão localizados na palavra de Deus. E aqui eu estou pensando de forma mais explícita, né? Esses textos de Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Você sabe disso? Os 10 mandamentos, juntamente com a oração do Senhor, são ensinados na mais tenra idade, na nossa tradição reformada. Nossos filhos aprendem o mais cedo possível essas verdades, essa sã doutrina do Senhor Deus. Então, fazendo referência a isso logo no início, o terceiro mandamento compõe, assim como já vimos o primeiro e o segundo, os 10 mandamentos, assim chamados. Estão, por assim dizer, na primeira tábua da lei, naquela tábua que resume especialmente o nosso relacionamento com o nosso Deus. E hoje, com a graça do Senhor, começaremos a estudá-lo aqui em nossa igreja. Observe a resposta aqui, o início da resposta da pergunta 112, que diz assim: o terceiro mandamento, lembrando, essa pergunta aqui trata, com a sua resposta, dos deveres. Nós não estamos vendo ainda as proibições, mas deixa eu também lembrar algo a você sobre isso. É bom sempre, quando a gente está iniciando um novo mandamento, fazer referência a esse ponto para os irmãos terem em mente. Cada mandamento tem deveres e proibições. Os aspectos positivos e os aspectos negativos. Há aquilo que o mandamento exige que nós cumpramos e há aquilo que o mandamento exige, ou nesse caso, proíbe que nós façamos. Então, cada mandamento do Senhor vai dizer: você deve fazer isso. Ao mesmo tempo que dirá também: você não pode fazer isso. Ordens positivas e proibições, em sentido negativo. O que você deve fazer e o que você não pode fazer. A pergunta 112 trata dos deveres, das exigências, dos aspectos
positivos, isto é, do que você e eu devemos fazer. O que ele exige de nós? Observe, exige que o nome de Deus, e em seguida fala, os seus títulos, os atributos, as ordenanças. Até aqui, primeiramente, esse primeiro bloco aqui. Deixa-me fazer a leitura para jogar a luz aqui para você, a leitura que o Johannes Guerra dos Vos faz, comentando aqui a expressão o nome de Deus. Ele vai dizer assim, ó, o que o terceiro mandamento ele quer dizer com o nome de Deus? Ele responde diz assim, ó, pelo nome de Deus, o terceiro mandamento quer dizer não apenas a palavra Deus em si, e outros nomes como Senhor, Jeová, etc., mas a autorrevelação de Deus em sua multiforme plenitude. É interessante porque no próprio catecismo, nessa resposta que vocês leram agora, você já tem isso sendo mencionado. Quando o catecismo faz referência ao nome de Deus, vai dizer logo em seguida os seus títulos, atributos, ordenanças, e aí vai dar exemplos de ordenanças, como a palavra, os sacramentos e assim por diante. Percebe? O catecismo já está nos dizendo, e à luz da palavra de Deus, como veremos, que o nome de Deus, nesse caso, ter uma reverência, uma santa reverência e temor com relação ao nome de Deus, não é apenas o seu nome pactual, por exemplo. Pensando aqui na sua transliteração, Yahvé, ou Javé, ou mesmo Jeová. Mas tudo que se refere ao nome do Senhor Deus. Títulos, atributos, ordenanças, tudo isso que está conectado ao seu santo nome. Há um outro comentarista que diz o seguinte, aqui citado pelo Johannes Guerra dos Vos. Diz assim, esse comentarista, que é o John Davis. No hebraico, o nome é quase sempre usado com o sentido de essência e caráter revelados. Deus jura pelo seu grande nome para garantir a realização do seu propósito. Vá lá para Jeremias, veja Jeremias. Eu vou seguir depois a leitura, mas por hora veja, para a gente poder confirmar isso também biblicamente, Jeremias capítulo 44, versículo 26. Jeremias 44, versículo 26. Pode ler. Ele segue e diz assim, isto é, ele jura pelo poder comprovado de cumprir a sua palavra. Perceba, quando Deus faz esse tipo de pronunciamento, isso está relacionado ao seu nome. Ou colocando de outra maneira, o seu nome está em jogo. Quando Deus se pronuncia dessa maneira, sobre algo que vai acontecer. A sua palavra está empenhada, logo o seu nome está empenhado naquilo que é proferido, no seu juramento. O nome de Deus, ele segue, que é excelente em toda a terra, Salmo 8, veja isso no Salmo 8. Salmo 8, que a gente canta aqui com frequência, Salmo 8, verso 1. Que o nome do Senhor Deus, ele é excelente em toda a terra. O nome de Deus, que é excelente em toda a terra, é aquela expressão do seu ser manifestada na criação e na redenção. Conhecer o nome de Deus é testemunhar a manifestação desses atributos e compreender o caráter que tais nomes denotam. Então veja, nome do Senhor Deus, biblicamente falando, engloba muito mais do que o nome pactual dele ou o próprio nome Elohim, que faz referência ao nome da divindade, o nome Deus. Engloba os seus títulos, atributos, ordenanças, tudo em que o seu nome esteja correlacionado. Isso é importante, irmãos, porque eu me lembro, acho que até citei esse exemplo aqui para vocês, de ouvir de pessoas até próximas a mim, lembro de um amigo falar isso há muitos anos, sobre, ele questionando, né, a continuidade dos 10 mandamentos, e um dos questionamentos que ele fazia, não todos os 10 mandamentos, mas alguns ele questionando como se tivesse validade na nova aliança, um deles era o próprio terceiro mandamento. Ele não apenas anulava o quarto mandamento, mas também a sua continuidade, também anulava o terceiro mandamento, falando sobre a impossibilidade de você cumprir esse mandamento. Uma vez que ele parte do pressuposto que o nome pactual de Deus, o Senhor Deus, ele se perdeu, a sua pronúncia se perdeu. Como já falei aqui outras vezes,
o chamado tetagrama do hebraico, as 4 letras do hebraico que fazem referência ao nome do Senhor Deus, que via de regra em nosso idioma é transliterado como Yahvé ou Javé ou mesmo Jeová. Por não se ter a exatidão dessa pronúncia no hebraico, alguns vão dizer, veja, não se tem como chegar à conclusão definitiva de qual é o nome do Senhor Deus. E aí ele linkava isso à época pelo menos, com a questão da impossibilidade de cumprir o terceiro mandamento. Tem problemas com essa fala já com relação à questão do nome pactual, mas deixa eu me destacar apenas esse ponto aqui, à luz do que o catecismo está falando. Ora, o terceiro mandamento, mesmo naqueles dias, nunca se referiu somente ao nome pactual do Senhor Deus, ao nome pelo qual ele se revelou como o Deus da aliança. O terceiro mandamento engloba os títulos, atributos, ordenanças, tudo aquilo que tem ligação com o nome do Senhor Deus. Se você já fez um estudo, ainda que breve, bíblico e sistemático também, da palavra de Deus quanto a esse tema, você já deve ter observado isso. Se você não fez, eu recomendo que você faça. Alguns livros de estudos vão trazer esse tipo de estudo. Teologia sistemática também trazem, normalmente, alguns pelo menos, que estudam, destacando os nomes do Senhor, ou os nomes pelos quais ele se revelou na sua palavra. Você vai encontrar vários nomes, vários títulos que fazem referência ao Senhor Deus no Antigo Testamento, por exemplo. Ele mesmo se apresentando com aquele nome. Ora, uma questão lógica aqui. Se o próprio Deus se revelou, ora para um indivíduo, ora para outro, para o seu povo como um todo, com um tal nome específico, ele não tem zelo por isso? Ele iria permitir que esse nome ou esse título pelo qual ele se revelou para, naquele momento específico da redenção, fosse tratado de uma maneira irreverente, não zelosa? Não, é só o nome pelo qual ele se faz conhecer como Deus da aliança, que não pode ser blasfemado, que não pode ser usado em vão. Todo o resto, faça o que quiser com ele, com esses nomes, com esses títulos. É óbvio, irmãos, é muito óbvio que ele também zela por isso, uma vez que ele mesmo se revelou assim, se apresentou nesses termos. Seguindo, deixa eu ler mais uma vez o comentário, diz assim: o que está incluído em o nome de Deus? Johannes Gerhard dos Vos diz: em o nome de Deus se inclui todas as formas da autorrevelação de Deus, quer a sua revelação geral na natureza, quer a sua revelação especial existente hoje, na forma da Sagrada Escritura, inclusive todas as ordenanças do culto divino indicadas na Escritura, como sacramentos, oração, juramentos, votos e assim por diante. Vejamos isso. Abra sua Bíblia em Malaquias, livro do profeta Malaquias, é o último do Antigo Testamento, pelo menos no nosso vernáculo, em português. Malaquias 1, versículo 14. Eu falei domingo sobre o desejo de expor Gálatas ainda, né? E, na verdade, todo pastor, pregador quer expor toda a palavra de Deus. O outro livro que eu tenho muita vontade de pregar ainda, expositivamente, é Malaquias. Irmãos, esse texto aqui, do capítulo 1 de Malaquias, especialmente a partir do versículo 6, o Senhor Deus, ele faz ele traz uma dura palavra contra os sacerdotes dos dias de Malaquias, através do profeta Malaquias. E veja o que ele diz no versículo 14. A fala do Senhor Deus aqui contundente contra aqueles que estavam tratando o seu culto, nesse caso aqui, de forma específica, relacionado ao holocausto, ao sacrifício apresentado em adoração ao Senhor Deus, de uma maneira profana, de uma maneira que não estava de acordo com a sua santidade. Ele relaciona isso ao seu nome, veja, no final, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. A ordenança divina, o seu santo culto, relacionado aqui ao seu nome. Perceba a própria lógica da primeira tábua da lei.
Você deve adorar o único Deus verdadeiro, primeiro mandamento. Você deve adorar a este único Deus verdadeiro da maneira como ele ordenou, segundo mandamento. E você deve fazer isso em seu nome e com toda a santa reverência e temor a ele. Terceiro mandamento. Tudo alinhado, tudo conectado. É a própria palavra de Deus que nos mostra isso. Então, quando o culto do Senhor é profanado, perceba, não apenas o segundo mandamento é quebrado, mas também o terceiro. Por quê? Vamos falar de uma questão bem óbvia. Se um culto está sendo apresentado ao Senhor Deus, que não agrada ao Senhor Deus, esse culto, ele está sendo apresentado em nome de quem? Para quem e em nome de quem? Ora, todo cristão, pressupõe-se isso, e isso é até falado publicamente, ele presta culto em nome de Cristo. Ele vai orar em nome de Cristo, ele vai cantar em nome de Cristo, ele vai pregar, ele vai ler, tudo em nome de Cristo. O nome do Senhor, inclusive da Santíssima Trindade, ele é mencionado e é feito para ele e por meio dele. Então, quando o culto ele é profanado, o terceiro mandamento é quebrado. Também, terceiro mandamento. Agora abra sua Bíblia no Salmo 138. Salmo 138, no verso 2. No verso 2. Nome e palavra agora correlacionados. O nome do Senhor e a sua palavra. Primeiro a gente viu de maneira geral, não é isso? O culto como um todo, em nome do Senhor, com reverência, com temor. Agora veja de forma a afunilar a coisa aqui, a questão. O ápice do culto, e claro, estou pensando no culto no primeiro momento, mas a palavra do Senhor Deus também sendo usada no dia a dia, na leitura que você faz, que você medita, no momento de evangelizar alguém, usando a palavra de Deus, o evangelho. Então, aplique isso também de forma geral, a palavra sendo usada, aplicada em outros contextos. Mas começando pelo culto, que é o ápice disso. A palavra de Deus, o seu nome está ligado à sua palavra. Também por uma questão muito lógica. É a palavra que pertence ao Senhor, é a palavra que saiu da boca do Senhor. Como diz Paulo a Timóteo, é a palavra que é inspirada por Deus, soprada pelo Senhor Deus. Então, fazer um mau uso dela, que seria nesse caso também agir com irreverência, com falta de temor, é usar o nome de Deus em vão. Toda vez que nós não usamos a palavra adequadamente, nós estamos usando o nome do nosso Deus em vão. E aí você agora tem uma dimensão ainda maior do que significa, por exemplo, pregar a palavra de Deus. O pregador que vai falar a palavra de Deus, ele fala em nome de Yahvé. Se ele falar alguma coisa que acrescente algo ao texto bíblico, nesse caso algo que é infiel ao texto, ele está, por assim dizer, colocando palavras na boca de Deus. Ele está falando em nome de Deus o que Deus não disse para ele falar. E nesse caso, seja acrescentando ou diminuindo, ou tirando da sua revelação aquilo que está sendo exposto nela. Então é muito sério. É muito sério. Falar em nome de outra pessoa, aquilo que ela não disse, é dar falso testemunho. Veja como os mandamentos todos estão conectados, é claro. E nesse caso é usar o nome do Senhor Deus em vão. Isso também acontece de outras formas, irmãos, tá? Como eu disse, na sua leitura diária. Quando você negligencia a palavra de Deus, você está negligenciando, certamente negligenciando a sua comunhão com Deus. E assim você que afirma ser um cristão, que usa o nome de Deus como seu servo, como seu discípulo, como filho de Deus, você não ouve a voz daquele que você diz servir. Outro aspecto também, sacramentos. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, texto bastante conhecido, que é o texto, um dos textos da instituição da ceia, nesse caso, escrito por Paulo, aqui, apóstolo Paulo. Peço que você leia do versículo 24
até o versículo 29. O sacramento da ceia é citado aqui como um exemplo, mas pense nos dois sacramentos, tá? Tanto o batismo como a ceia do Senhor. O batismo, nós somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo batismo legítimo, verdadeiro, ele é feito em nome da Santíssima Trindade. Em nome da Santíssima Trindade. Com água, por um ministro, de fato, oficialmente mesmo, ordenado, legitimamente ordenado, como a palavra de Deus ordena. Então, o batismo é feito em nome do Senhor Deus. Logo, alguém que não vive, por exemplo, a pessoa que não vive de acordo com a sua profissão de fé, com o seu batismo, ela está negando aquilo que ela recebeu no ato ali que o sacramento foi administrado. Ela vive de uma maneira que é diferente do que representa aquela água que desceu sobre ela. Do mesmo jeito com relação à ceia do Senhor, irmãos. A diferença é que o batismo é de uma vez por todas. A ceia, toda vez que alguém vem à comunhão para tomar da ceia do Senhor, sem ser com reverência, temor, em santidade, diante do Senhor Deus, nós estamos tomando em nossas mãos o corpo de Cristo e o seu sangue, e assim profanando o seu nome. O seu nome. Continuando, 1 Timóteo 2,8. Agora veja um exemplo aqui das orações, da oração, né? 1 Timóteo 2,8. A oração fica ainda mais claro, né? Nós entendemos. Ora, nós oramos ao Senhor em nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, dentre outras coisas, dentre outras ordenanças, são meios pelos quais Deus revela o seu nome. Deus revela o seu nome, seus títulos e assim por diante. Então deve haver muito cuidado e zelo na hora de usar cada uma dessas coisas. Ora, para que você abra em Jó, capítulo 36, versículo 24. Jó 36, versículo 24. Observe aí, a autorrevelação de Deus em suas obras deve ser acatada com reverência. Jó 36, 24. Veja, nas suas obras, da mesma forma, Deus ele se faz conhecer através da sua revelação geral e das suas obras como um todo. Então, o seu nome está empenhado nisso também, ou, por assim dizer, está gravado nisso também. Agora, peço que você abra em Malaquias 3, versículo 16. Veja o nome ou a auto-revelação de Deus deve ser usado reverentemente ao pensar, meditar, falar e escrever. Malaquias 3,16. Esse texto ele é muito interessante, esse texto de Malaquias capítulo 3. Observe que isso é uma característica de alguém que pertence ao Senhor. Aqui Malaquias 3, versículo 16. Se você observar a partir do versículo 13 nesse capítulo, veja aí, a partir do versículo 13, há um contraste aqui entre o justo, entre o que serve ao Senhor e o que não serve ao Senhor.
E aí, só você voltar um pouco antes, veja aí, ó, a partir do versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti, ao 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. A fala descrita aqui é uma fala ímpia, que usa o nome do Senhor Deus em vão. O questionamento que é feito aqui, dentre eles, é contra a própria providência de Deus, dizendo que, vou traduzindo isso em nossas palavras aqui, o mais claro possível, aqueles que vivem na impiedade, na maldade, pecando contra ti, eles têm sido abençoados, eles têm prosperado, vivendo contra o Senhor. Essas pessoas estão falando isso usando o nome de Deus em vão, como se Deus abençoasse o perverso, como se Deus abençoasse aquele que fosse maldoso. E aí no 16, vai fazer o contraste. O contraste é, aqueles que temem a Deus não usam o seu nome em vão. As suas conversas são santas. Eles atentam à voz do Senhor, escutam ao Senhor. E aí veja a bênção que é mencionada, que a nossa irmã leu. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quem lembra-se do nome do Senhor e trata com reverência o nome do Senhor, com temor o nome do Senhor, recebe isso daqui da parte do Senhor, em contraste com aqueles que usam o nome de Deus em vão. Observe que o texto está nos dizendo que uma das formas de usar o nome de Deus em vão é quando nós olhamos para o ímpio ao nosso lado e o vemos, em algum sentido, prosperando, e dizemos em nosso coração, ou mesmo proferimos com nossas bocas, está vendo? Que vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus e passar por o que eu passo. Veja, esse aí nem serve a Deus, vive de forma dissoluta no seu pecado e ainda assim prospera. Essa é uma maneira de usar o nome de Deus em vão. Por que usar o nome de Deus em vão, pastor? Mesmo que eu não cite o nome do Senhor diretamente, porque você está se levantando contra a providência de Deus. A providência de Deus. Se a providência de Deus, nesse exato momento, por exemplo, conceder em algum grau uma riqueza material àquele ímpio e a você não, foi porque aprove ao Senhor Deus agir assim. Se você questiona isso nesse sentido de murmuração, você peca contra Deus, porque usa o nome dele em vão. Em vão. A sequência. Antes de citar um outro texto bíblico, eu quero lembrar você do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo acerca da oração que ele nos ensinou, a chamada oração do Senhor. Uma das petições é: santificado seja o teu nome, ou teu nome. O que significa isso, irmãos? Veja, à luz aqui do nosso próprio catecismo, nós vimos lá na sequência da resposta, quando diz assim: as suas obras, pelo qual se dá a conhecer, sejam santa e reverentemente usados ao pensar, meditar, falar e escrever. Eu vou falar um pouco sobre esse ponto, tá? Falo já. Mediante uma santa profissão da fé e um viver digno para a glória de Deus e o bem de nós mesmos e dos outros. Precisamos ter uma atitude santa e reverente para com o nome de Deus. O que quer dizer isso? Ele vai, mais uma vez, falar aqui, o Johannes Guerra dos Vós. Uma santa e reverente atitude para com o nome de Deus quer dizer, antes de mais nada, uma atitude sóbria, séria e respeitosa, que nos resguarde de tratar a autorrevelação de Deus levianamente e sem consideração. Segundo, quer dizer uma atitude de adoração a Deus, como que impressionados pela sua majestade e grandeza infinitas, cheios de espanto e maravilhados como se estivéssemos na presença daquele que é um Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser e atributos. Então, duas coisas que ele vai destacar aqui. Como é que você age ou trata o nome de Deus com santa reverência, uma atitude santa e reverente? Como? Primeiro, você tendo essa atitude sóbria, respeitosa, séria para com o nome do Senhor. Observe isso. Alguns vão chamar isso de legalismo, quando você age dessa maneira. Pastor, seja mais específico. Quando você tem todo o cuidado de usar o nome de Deus. Uma citação que você faz, em algo que você escreve, o cuidado que você tem, o respeito, a sobriedade
Irmãos, vamos do menor para o maior. Quando você tem alguém em alta conta, quando você tem uma pessoa, uma estima por ela, um respeito, trata até como uma autoridade, você não tem cuidado como você se refere a ela, se dirige a ela, quando você cita, fala dela para outras pessoas? Isso é natural em nós. A gente vai ter essa atitude, via de regra. O nome, como a gente usa de alguém que a gente tem muito respeito. Até quando a gente discorda dessa pessoa. A gente tem um tato para lidar com isso. Quanto mais com o nome do Senhor nosso Deus. Então, sim, o uso desse nome, ou dos seus nomes, né, usando no singular aqui, entendendo que engloba todos os seus nomes, né, títulos e ordenanças e atributos, deve ser feito dessa forma, muito mais. Em segundo lugar, ele aponta aqui um senso de adoração, da majestade. A gente observa como nós estamos tão distantes disso em nossos dias. Todos nós. Pastor, não estou entendendo. O nome do Senhor Deus, ao momento que a gente vai usar, numa situação que a gente vai fazer, nós temos uma impressão em nós, não apenas como a gente externaliza isso, claro, também, mas internamente também. Como assim? Ainda que não esteja havendo um culto naquele momento, como no dia do Senhor, mas a maneira como eu cito o nome, como eu uso o nome, como eu me refiro ao nome, é um senso contínuo de adoração a Ele, de temor. Sim, a gente sabe que o ápice disso é no culto solene, também em outros níveis, no culto doméstico, no devocional. Mas até ao usar, ao momento que você usa no dia a dia, também tem que ser com esse senso de, eu estou falando do meu Deus, do Criador dos céus e da terra, do meu Redentor. Então essa percepção de culto, de temor, de submissão a Ele, tem que estar presente também. Tentar ser mais claro ainda. Quando você conhece muito bem ao seu Senhor, ao seu Criador, isso fica mais compreensível e te dá mais condições de praticar isso. Como assim? Conheça seus atributos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania, santidade. Tudo isso, a sua imutabilidade, a sua eternidade, tudo, conheça o amor, a justiça, a misericórdia, a graça. Conhecendo o ser de Deus e os seus atributos e as suas obras, esse senso de reverência, de temor, de querer adorar ao Senhor e ter todo o cuidado de usar o seu nome, ficará mais expresso em você. De uma forma natural. Natural. Você vai demonstrar isso naturalmente. Ele diz assim: até onde essa atitude reverente para com o nome de Deus deve controlar as nossas consciências e expressão própria? Essa atitude reverente para com a autorrevelação de Deus deveria controlar completamente as nossas consciências e autoexpressão. Veja, está falando as duas coisas: a nossa consciência internamente e a autoexpressão, ou seja, o externo, como a gente se comunica. Deus exige que o seu nome seja santa e reverentemente usado ao se pensar, citando o catecismo, meditar, falar e escrever. Veja a diferença entre pensar e meditar. Pensar, isso pode ser apenas um ato, apenas algo momentâneo. Pensou, né? Você teve um ato. O meditar traz a ideia de algo mais profundo, que é mais demorado, que é uma espécie de... Você passa um tempo fazendo aquilo e você aprofunda aquilo. Tentando ser um exemplo prático disso. Você pensou no versículo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você meditar naquele versículo. Você vai gastar tempo e vai aprofundar ali o seu pensamento naquela doutrina, naquela ideia que está ali presente. Falar e escrever. Isso significa que devemos estar permeados por uma atitude de reverência para com o nome de Deus, tanto em nossa consciência interior, quanto a nossa autoexpressão falada ou escrita. Falada ou escrita. Falada ou escrita, em nossos dias isso é ainda mais propício a ser enfatizado, a parte da escrita. Porque em nossos dias, todo mundo
escreve. Claro que eu estou aqui generalizando, né? As redes sociais. Você está frequentemente digitando, escrevendo alguma coisa. Seja no WhatsApp, seja em outra rede social, você está o tempo todo escrevendo, se comunicando pela escrita também. Então, o que você escreve e o que você fala, com relação ao nome de Deus, também tem que ser com temor e tremor, com santa reverência. Isso envolve também, irmãos, postagens que fazemos. Pensando aqui, quando você não foi o autor da postagem, no sentido de que você escreveu, produziu aquilo, mas você apenas está repostando, repassando algo, ou como se diz, compartilhando a postagem de alguém. Veja o conteúdo, analise com calma. O nome de Deus sendo usado ali, o nome de Deus, pense, de maneira abrangente, algo relacionado aos seus títulos, às suas obras, ao seu ser, às suas ordenanças, aos seus homens de forma geral, os homens pelos quais ele se fez conhecer. Tem alguma coisa sendo dita ali de maneira irreverente? Cuidado. Como é que a nossa vida diária ela é afetada pela nossa atitude para com o nome de Deus? A nossa atitude de reverência para com a autorrevelação de Deus deve encontrar a sua expressão mediante uma santa profissão da fé e um viver digno. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3,15. Veja aí como o nome de Deus deve ser honrado pela santa profissão da fé. A fé que nós professamos. 1 de Pedro 3,15. 3,15. E agora veja Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. E observe como o nome de Deus deve ser honrado com um viver de modo digno. Filipenses 1:27. E eu lerei também aqui Miqueias 4:5. Miqueias 4:5. Escute o que diz o profeta Miqueias. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. O que o catecismo está falando aqui, à luz desses textos bíblicos que nós acabamos de ler? Tanto de 1 de Pedro, o apóstolo Pedro falando, Paulo falando aos Filipenses e agora Miqueias. É bem simples de entender. Você deve, assim como eu, viver de acordo com a sua profissão de fé. Se você professa a fé no Deus único e verdadeiro, a sua vida, a sua conduta deve ser de acordo com a sua profissão. O que você professa com seus lábios. Você diz, eu sou um cristão. Você toma o nome do Senhor Deus em teus lábios, dizendo, um dos títulos de Jesus, ele é o Cristo, o ungido, o Messias. Eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um servo dele. Eu uso o seu nome. Então a maneira como eu vivo deve se assemelhar a ele. O que eu falo, o que eu penso, como eu ando, de modo digno, como Paulo vai expressar, de acordo com a fé evangélica. Com a fé evangélica. E essa é uma boa questão para a gente meditar nessa noite, meus irmãos, para a gente poder pensar sobre isso com mais calma. Meditar mesmo nisso. Se nosso proceder tem sido, de fato, de acordo com o evangelho que nós professamos. Pense nas implicações disso. O evangelho fala sobre renúncia, fala sobre sacrifício, fala sobre mortificar a nossa carne, fala sobre nós vivermos de acordo com o Espírito Santo de Deus, fazendo a sua vontade. Fala sobre o que vocês têm aprendido na Escola Bíblica Dominical aqui, sobre nós evidenciarmos em nossas vidas o fruto
do Santo Espírito de Deus, matarmos a nossa carne, mortificarmos, não termos as obras da carne como algo que é uma característica em nossas vidas, pelo contrário, mas não pode aparecer, deve ser combatido por nós, no poder, na graça de Deus, é claro. Tudo isso tem a ver com esse ponto, irmãos. E tudo está correlacionado ao nome do Senhor Deus, ao uso correto, adequado, temente, reverente ao nome do Senhor Deus. Usa o nome de Deus em vão, usa o nome de Deus em vão, quem não anda de acordo com a sua profissão de fé. Por isso, colocando aqui de maneira mais clara possível, por isso também a disciplina eclesiástica ocorre na igreja. Essa é uma das razões, uma delas. Por quê? Porque aquele que está andando de modo indigno com a sua profissão de fé, de uma maneira não honrada, ele está tomando o nome do Senhor Deus em vão e, ao mesmo tempo, está arrolado a ele a igreja de Cristo, naquela prática pecaminosa. Como assim, pastor? Alguém que está em flagrante vida pecaminosa, sem se arrepender, é um impenitente, e não tem consequência disso, o nome de Deus é profanado entre os ímpios, e a igreja a qual ele pertence também será assim atingida nesse mau testemunho. O nome, a fama, o testemunho, ele será assim prejudicado. Primeiro do Senhor, bem como também do seu povo, que ele chama pelo seu nome. Então, por isso também a disciplina acontece, para que o nome do Senhor seja assim respeitado, temido, e também o seu povo possa dar bom testemunho de Cristo. Agora eu peço que você abra em 1 Coríntios, capítulo 10, estamos caminhando para o final já. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Por quê? Porque esse texto que você lerá agora, ele vai falar para nós qual é o propósito, qual é o objetivo ao honrarmos o nome de Deus, que não apenas envolve honrarmos o nome de Deus, mas esse texto ele vai resumir, na verdade, o propósito das nossas vidas, pelo qual Deus nos criou. Veja, 1 Coríntios 10, 31. Perfeito. Tudo que nós fazemos, interessante que Paulo vai falar de duas coisas bem básicas na nossa vida, comer e beber. Do mais básico, do mais simples, que é comer e beber, nos alimentarmos, estarmos bem nutridos, para que a gente possa sobreviver. E aí ele vai falar de maneira abrangente. Qualquer outra coisa, o que inclui aqui, certamente, o nome ou o uso do nome do nosso Deus, deve ser feito para a sua glória. Esse é o objetivo. Toda vez que você usar o nome do Senhor Deus, de qualquer maneira, falado ou escrita, interna ou externamente, você deve ter isso em mente. Eu devo fazer para a glória do meu Deus, para a glória dele. Bem como também, em segundo lugar, pensando aqui em nós e nosso próximo, ligado ao ponto que eu acabei de mencionar. Eu não sou um cristão, eu não carrego o nome do Senhor sobre mim, na minha vida, na minha boca, em quem eu sou, bem como também por amor ao meu próximo, ao meu irmão em Cristo, que também carrega o mesmo nome do Senhor sobre si, também por amor a Ele. Concluindo, quero citar mais uma última vez aqui o comentário do Johannes Guerra dos Vossos, que diz assim, quem é que pode realmente honrar e reverenciar o nome de Deus? Somente os verdadeiros crentes em Cristo é que podem honrar e reverenciar, de fato, o nome de Deus. Somente os cristãos verdadeiros é que conhecem a Deus e apenas eles veem, de fato, a autorrevelação de Deus, em seu sentido verdadeiro, na natureza e na Escritura Sagrada. É claro que alguém que não crê em Cristo pode não ter o hábito de praguejar. Praguejar é o que Pedro fez lá quando ele jurou falsamente em nome do Senhor. Ele ali, para se livrar do que poderia acontecer com ele, ele nega a Cristo e ele pragueja, ele jura falsamente. Ele toma o nome do Senhor Deus em vão, jurando falsamente, e ali negando o próprio Cristo.
pode evitar a linguagem obscena, simplesmente por conta da sua cultura geral e bom gosto, embora não sendo um crente em Cristo. Não tenha real reverência a Deus em seu sentido positivo e espiritual. Para honrar o nome de Deus, em seu real sentido, é indispensável que tenhamos nascido de novo e crido em Jesus Cristo como nosso Salvador. Está dizendo o seguinte, há pessoas que, mesmo não sendo crentes, elas podem evitar, né, uma linguagem obscena, alguns termos. Você conhece certamente pessoas assim, que não temem ao Senhor, não conhecem ao Senhor, não creem em Cristo, mas elas não ousariam fazer uma piada infame com o nome do Senhor. Nós até repreendem outros ímpios que fazem isso. Ei, não fala isso não e tal. Mas não significa dizer que elas realmente honrem e reverenciem o nome do Senhor conforme Deus aprova. Por quê? Porque isso só pode ser feito em Cristo. Lembre-se muito bem disso. Todos os mandamentos do Senhor Deus, pensando nos seus 10 mandamentos aqui, só podem ser guardados de uma maneira que agrade ao Senhor Deus, ainda que seja de uma forma imperfeita, porque somos pecadores, mas as boas obras são recebidas por Deus e aprovadas por Deus apenas aqueles que fazem em Cristo. Em Cristo, essas obras são aprovadas por Deus, por causa da justiça de Cristo. Então, alguém que pontualmente não usa o nome de Deus em vão, não está ainda assim reverenciando e honrando o nome do Senhor como deveria. Agora pense, para a gente concluir de fato, num crente. Como assim, pastor? Um ímpio pontualmente pode evitar falar o nome do Senhor Deus em vão, enfim, como eu disse. E você vê, testemunha isso e fica até às vezes impressionado. Olha, está vendo como ele demonstra essa atitude para com o nome do Senhor, com as coisas de Deus? Agora, o quão triste é, irmãos, quando um crente age de uma maneira contrária a isso. Como assim? Se um ímpio pode, ainda que ocasionalmente, manifestar algum tipo de receio, algum tipo de cuidado com o nome de Deus, quanto mais deveria ser visto na vida de um crente. De alguém que conhece a Cristo, que conhece a Deus através da revelação geral e da revelação especial, da criação e da Sagrada Escritura. Então, a ideia é essa. Ainda mais de nós isso é requerido. Ainda mais de nós isso é esperado, é exigido. Que conhecemos ao nosso Deus. Ter zelo e temor em usar o seu nome. Estando por último um texto bíblico aqui, eu quero que você abra em Jeremias 32. Ainda chegaremos lá, se Deus quiser, nas exposições de Jeremias. Jeremias 32. Versículo 39. Diz assim, ó. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Essa é uma das promessas que o Senhor Deus faz em sua palavra quanto àqueles que conhecem a Ele salvificamente. E o temor do Senhor é colocado no coração destes, o que envolve a reverência pelo seu nome. Guarde muito bem isso. Tanto com relação ao terceiro mandamento, é claro, nossos estudos aqui, bem como também já pensando nisso, para o próximo domingo, quando eu for pregar. O temor do Senhor é algo que o próprio Deus ele coloca no coração daqueles que pertencem a Ele. E essa é a principal evidência de que alguém se submete a Deus. Ela teme a Deus. Só se submete a Deus, só guarda a sua palavra, só pratica a sua palavra, só anda em seus caminhos o homem que teme ao Senhor. Se o homem aqui entenda, o ser humano, o homem, a mulher, que teme ao Senhor. Se não teme ao Senhor, ele não vai andar em seus caminhos, ele não vai guardar os seus mandamentos. É o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E só pode ser sábio quem guarda a palavra de Deus. E só faz isso quem teme a Deus. Até aqui, meus irmãos. A gente vai encerrar por hoje.